Eu sou a Patrícia De Luna, esse é o canal Histórias Secretas e hoje a gente vai falar sobre o Coringa. O Coringa é tenso, pesado, indigesto. É o papel da arte na sua essência, fazer refletir. Mas qual reflexão que ele traz? Eu vou falar isso hoje nesse vídeo, então clica aí o sininho e se inscreve no canal. Ele é fundamental para a gente repensar como indivíduos e como sociedade. Eu vou falar de 3 aspectos do Coringa hoje. Vou falar dele como arquétipo, como relação de poder na sociedade e vou falar também sobre a construção da loucura. E esse é um alerta que faz a gente pensar nessa Gotham nossa de cada dia. Eu vou começar falando sobre um psiquiatra chamado Robert D. Lange. E ele vai falar sobre como a loucura na nossa sociedade ela é fabricada. Alguma dúvida, gente? A gente tem milhões de exemplos disso no nosso dia a dia, né? Sem deixar de levar em conta o que Freud e Jung já falavam há muito tempo, há mais de um século, né? Que a loucura é biopsicossocial. Ou seja, ela precisa de um componente genético para se desenvolver, mas também precisa encontrar no meio um gatilho. O Instituto Minnesota, que faz pesquisas com gêmeos há muitos anos, descobriu que às vezes gêmeos que têm a mesma carga genética para esquizofrenia, por exemplo, um pode vir a desenvolver e o outro não. Depende da forma como eles foram tratados pelo meio, né? Quais gatilhos eles encontraram na vida, né? No filme, lá vem spoiler, se você não viu, para aí. Há uma desconfiança de que o Coringa seria um filho bastardo do Thomas Wayne, mas que além do abandono do pai, ele teria vivido um lar desestruturado com a mãe e a pobreza, né? Uma realidade que faria dele o oposto do irmão. Mas voltando a Lange, que foca no social, ele fala mesmo de como a nossa sociedade é uma fábrica de loucos. O Lange é um psiquiatra rebelde que questiona a própria sanidade, os modelos psiquiátricos e ele desenvolve um método novo de tratar a loucura, que fala sobre como, para se ajustar a essa realidade distorcida, cruel e opressora, a pessoa precisa desenvolver um falso self. Vá, dá um Google aí em falso self que vocês vão descobrir umas coisas super importantes. Basta ver como hoje a gente vem questionando a forma como a gente educa nossos filhos, a forma como a gente trata a internet, esses likes, essa vida toda feliz, né? A gente precisa se repensar muito enquanto humanos. Uma das coisas que o Lange fala que eu acho maravilhosas tentamos viver em castelos que só podem ser fantásticos, uma vez que não existe terra firme nesse cosmos social em que a gente vive. Ele diz que nós temos uma falsa ideia de estrutura, de uma sociedade organizada, civilizada, quando nós expomos as pessoas diariamente a fatores enlouquecedores, violência, descaso, humilhação, bullying, pobreza, falta de apoio, abandono. Então, o Coringa, ele coloca uma lupa nessa sociedade enlouquecedora. Ele faz uma caricatura para a gente ver melhor. Em Gotham City, vemos um sujeito que revida a violência que recebeu. Estamos expostos ao mesmo sofrimento dele, só que a gente é mais bem adaptado a uma sociedade doente. Isso faz da gente normal? Chamado pela mãe de rap, abre a ferida de um problema ainda maior da nossa sociedade e de que nós temos que ficar o tempo todo felizes e de que a infelicidade é uma das coisas que não é mais aceita na nossa sociedade. Sempre procurando padrões de normatização. E muitas vezes a gente usa a psicologia, o coaching, para amparar, né, esses padrões de normalização. Mas isso fica para outro vídeo. Eu não sou contra a gente desenvolver estratégias para ser feliz. Eu sou contra a gente viver num estado que foi citado em Admirável Mundo Novo, em que as pessoas usavam um comprimidinho chamado Soma, que atua reduzindo ansiedade, estresse e outros sentimentos negativos dos personagens. Alguma semelhança com o que a gente vive hoje em dia? Deixando as pessoas lá naquele estado de relaxamento e alegria eterna. Agora, sabe qual o problema disso? É que durante a narrativa, esses personagens percebem, né, a sua total incapacidade para lidar com sentimentos naturais dos seres humanos, como a tristeza, a angústia. Não é exatamente isso que o sistema quer de você? Assim você não fica mais facilzinho de controlar? E o que Coringa faz com a gente no filme? É o que a loucura faz, ela rasga o véu.
ela não difere imaginação de sonho e realidade. Então ela vem gritando e apontando o que deu errado no sistema, na casa, na família, faz emergir a escuridão que estava debaixo do tapete, seja da sociedade, seja de qualquer instituição que você faz parte. Por isso as pessoas no filme começaram a querer seguir de repente o Coringa, apoiar ele, fazer um movimento em torno dele. Elas se identificaram com o que ele representava. O Coringa dança por uma Gotham selvagem, enquanto dança com a sombra de todos nós. O Coringa representa a sombra da cultura hipócrita, egoísta, consumista, preconceituosa e o pior, o que é mais esquizofrenizante, ela é unilateralizante e literalizante. E por isso que no filme as pessoas apoiam ele mesmo sabendo que ele foi um assassino, porque elas se identificam com ele numa suposta luta contra o sistema. O Coringa faz lembrar a Hanya, que é a representação de uma mulher que se tornou um demônio triste, mas que ri de maneira ameaçadora e mostra os dentes. Essa Hanya, ela é da cultura japonesa no teatro No. E esse é um estudo que eu recebi um texto maravilhoso do Balestrini do IGEP, né, que é um Instituto Jungiano de Estudos e Pesquisas, falando sobre o assunto. E eu vou compartilhar com vocês um trecho aqui. Para quem entrar no grupo do Facebook, vai ter o link do Catarse aí na descrição. Quem entrar no grupo depois vai ter acesso ao texto inteiro do Balestrini. O Balestrini aponta para o perigo de uma sociedade unilateral e literal. O que é isso? Literal é uma sociedade, na minha opinião, que não abstrai, que trabalha só no concreto, não entende símbolos, dualidades e está sempre polarizada. Ou é totalmente bom ou totalmente mal. É o que a gente vive atualmente, né? E aí, o Balestrini fala de uma coisa muito interessante, que é o seguinte: enquanto não aceitamos que somos seres paradoxais e que é necessário mergulhar em si mesmo para integrar nossos aspectos sombrios, masculinos, femininos, andrógenos e loucos, alimentaremos sociedades com culturas ainda mais divididas e estratificadas. É preciso entender e aceitar que em cada um de nós habitam personagens que nos fazem chorar e rir ao mesmo tempo. Vamos ouvir mais os loucos, Dionísios, Coringas, Rânias que vivem em nós e façamos esse mergulho na profundeza do nosso ser em busca dos paradoxos que nos tornam verdadeiramente aquilo que deveríamos ser antes que seja tarde demais. Gente, isso faz a gente voltar lá na nossa Gotham City de cada dia, onde a gente está cada vez mais negando a dualidade e vivendo polarizados, radicais, negando os paradoxos. Jung já dizia que, surpreendentemente, o paradoxo pertence ao bem espiritual mais elevado. Só o paradoxal é capaz de abranger a plenitude da vida. Não tem como entender o Coringa sem conhecer a dualidade e a multiplicidade do humano. O Coringa me lembra a carta do louco no tarô, que dança pro abismo. Será que não estamos todos nós assim, loucos? E aí, gostou? Deixa seu like, escreve nos comentários, compartilha com a comunidade aí do canal e checa os links das campanhas que estão rolando para você participar dessa comunidade e ajudar o canal a crescer. E não esquece de clicar ali o sininho, que tem um monte de gente para mim que diz que não recebe notificação do YouTube e isso faz parte da política do YouTube, às vezes você é avisado, às vezes não é. Então você precisa participar da mailing do canal, se inscrever no WhatsApp do canal para você ser sempre avisado do que entrou aí no canal. Então, esse foi o nosso canal Histórias Secretas para Pensar Fora da Caixa. Até a próxima semana com o nosso Volta ao Mundo em 90 Bibliotecas.